Oi, eu sou a Fernanda. Oi, eu sou Gival. Oi, eu sou a Letícia. Olá, eu sou Luiz Fernando. Então, o trabalho que nós vamos prosseguir agora é um podcast. O podcast é um produto referente à matéria de História das Ciências e da Técnica. Nessa conversa, nós vamos tentar abordar e discutir as experiências e as questões que foram levantadas do trabalho de campo em São Raimundo Nonato. A dinâmica que nós vamos utilizar para fazer esse bate-papo é muito simples, baseado em perguntas e respostas, nas quais as maiorias das perguntas serei eu que farei e os demais participantes do grupo irão responder. E com essas perguntas, nós vamos tentar abranger assuntos que já foram discutidos em sala de aula, durante as aulas, né, do professor Eduardo, e que foram novamente levantadas e apresentadas durante essa experiência de campo. Para iniciar esse podcast, esse bate-papo, eu quero lhe perguntar ao Gival como ele entendeu que está organizada a história da ciência no Museu do Homem Americano. Não só da ciência, mas também da técnica. Bom, através de exposições que exploram a evolução humana, a cultura e a interação entre os seres humanos e o ambiente. Ele aborda temas como a diversidade cultural, os modos de vida e suas habitações ao longo do tempo. Interessante isso porque nós já tínhamos visto, né, nas aulas anteriores, que as ciências, as técnicas, né, todo esse conhecimento, ele é fruto da cultura, né? Então, o que a cultura necessita vai ser criado a partir desses mecanismos, desses conceitos. A próxima questão, que eu também acredito que o Gival que vai me responder, é de que maneira o museu retrata a evolução do conhecimento científico técnico dos povos originários da região. Nós estamos falando desse período que é o período neolítico e paleolítico, não é? Isso. Lá no museu, apresenta exposições que evidenciam as práticas e saberes dos povos originários, como as técnicas de agricultura, a caça, os costumes, as suas crenças. Além disso, utiliza artefatos e narrativas que ilustram como esses conhecimentos foram transmitidos e adaptados ao longo das gerações. Justamente, né? A cultura, a ciência, a técnica, tudo isso, o que vai ser passado praticamente, né, como uma ferramenta de sobrevivência desses povos. Outra coisa que é importante dizer é que nós estamos falando de uma cultura de povos que eram catadores e caçadores. Então, toda a técnica, tudo aquilo que eles produziam era voltado para essas atividades de coleta, de caça, de pesca. Por isso que nós vamos achar lá vários artefatos, como machadinhos, né, ponta de lança e outros artefatos do tipo. De que forma a cultura dos povos pode ser identificada no percurso da trilha? É observado na trilha através de representações artísticas, né? Os desenhos rupestres, né? As figuras, os símbolos, as rochas encontradas na Serra da Capivara. E os elementos do ambiente natural que refletem suas práticas e suas crenças. A trilha também pode incluir seus modos culturais, né? Que proporcionaram a compreensão e as suas tradições do modo de vida que eles tinham. Olha só que interessante, ele fala, né? Existem muitos dos desenhos e das artes rupestres, praticamente eu acho que é um dos maiores acervos no Brasil que nós temos, à toa que ele é consagrado pela Unesco, né, como um patrimônio da humanidade, mas hoje não se pode fazer uma especulação, uma teoria concreta sobre o que cada um daqueles desenhos representa. O que podemos fazer é um avistamento e tentar relacionar com o conhecimento que nós temos hoje. Temos lá imagens de caça, né, imagens de coisas que parecem serem rituais, mas nada disso é uma verdade concreta. As pinturas rupestres devem ou não ter uma interpretação absoluta, uma interpretação verdadeira, não é? Isso. Bom, então, as pinturas rupestres não devem ter uma interpretação absoluta, pois seus significados podem variar conforme os contextos culturais, pois diferentes interpretações podem surgir a partir de novas descobertas, refletindo a diversidade de perspectivas sobre a arte pré-histórica. Esse fator, ele não vai ser apenas determinante na interpretação das artes rupestres. Quando a gente fala de ciência, a ciência como nas suas raízes, a ciência não traz verdades absolutas, a ciência não traz dogmas. Uma teoria
quando for feita outra descoberta, ela pode ser sobreposta à outra, né? Como já foi falado várias vezes em aula. A partir do momento que a ciência se torna dogma, não é mais ciência, é outra coisa, é mito, é religião. Pode ser feito até mesmo um culto a essa verdade absoluta. A próxima pergunta, ela foge um pouco desse campo assim da pesquisa e da ciência, mas ela é relevante, porque foi o que foi vivenciado por nós, alunos e professores, né? E um ponto bem que tem bastante coisa a ser comentada é: o que poderia ser melhorado no percurso que nós realizamos? Diga aí, Gival, sua experiência. Durante o percurso, né, pode ser melhorado com a inclusão de guias experientes e que tenham conhecimentos sobre os locais visitados, dos que compartilhem informações das histórias e contextos mais detalhados, né? Por exemplo, durante o percurso foram poucos comentados as questões dos arqueólogos, né, que fizeram as escavações da Serra da Capivara. E também não houve uma organização logo de início, né, por parte dos guias para dividir as equipes, né? Alguns grupos tinham quantidade maior e outras menores, sendo que alguns dos grupos tinham mais de 2 guias ali. Então, seria preciso uma assistência maior ali, né, por parte dos guias, divisão dos grupos, os guias, né, por exemplo, teve lá pessoas, né, alunos que acabavam passando mal, né, então alguns foram deixados até para trás, né, então seria preciso uma assistência maior ali dos guias. Eu concordo muito porque o percurso que nós fizemos, por estarmos atrás apenas do conhecimento relacionado à nossa área, né, de estudo que é a história, um percurso um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim não deixa de ter os seus riscos. Então era necessário, né, já passou, que houvesse sim um acompanhamento um pouco mais, vou dizer, preparado, né, um preparamento maior a receber a nós, que somos uma grande turma, né? E como ele citou aí, muitos dos nossos colegas, alguns, né, acabaram por passar mal devido ao calor, às altas altitudes e tudo mais. Algo muito importante nós sabermos, e é uma forma de identificar a produção da técnica daqueles povos, algo que é muito bem evidenciado na trilha da capivara, é a pergunta que eu vou fazer para a Letícia. Do que era constituído os materiais e como possivelmente eles eram extraídos para realizar, né, as pinturas rupestres? Então, eles eram extraídos na natureza, eram tintas naturais, provavelmente que eles tinham em abundância lá na época, não tem como sabermos, né, especificamente como eles extraíam essas tintas, mas a gente sabe a matéria-prima, que era a hematita, que é um material muito abundante na Serra da Capivara, que ele tem uma coloração mais avermelhada, a guatita, que ela tem uma coloração bem amarronzada, que quando misturada com a coloração branca dá um cinza, e a gente tem o preto, que é o carvão mineral. Então, para deixar essas tintas mais sólidas, para que elas não respingassem, eles utilizavam sangue de animal e algumas seivas em geral, né? Seivas de planta para deixar lá, para que elas não gotejassem ou escorressem. Então, a quarta pergunta é: como os achados arqueológicos no museu refletem a junção entre cultura e ciência? Nós estamos falando de um período, né, que hoje é um termo bem debatido entre os historiadores, né, que está um pouco ultrapassado, mas estamos falando do período pré-histórico. Período no qual não se tinha uma noção de ciência, uma noção de filosofia, tudo era feito a partir de uma cultura material, não é? Então nós estamos falando de povos que eram caçadores e coletores. E então, como produto cultural, o que era necessário para eles, para a sobrevivência deles, são materiais específicos para cumprir essas atividades de coleta, de pesca, de caça. Nós podemos ver lá, não é? Machadinhos, lanças e outras ferramentas, pedras, né? Pedras talhadas, pedras lascadas. E essa é uma boa forma de nós relacionarmos, através do estudo dessas ferramentas, entendermos qual era a cultura daqueles povos. Quais são algumas das controvérsias científicas relacionadas à ocupação das Américas? Existe um grande mal-entendido quando se fala dessas teorias, que vai ser trabalhado em outra questão de uma melhor forma, qual uma teoria não necessariamente vai anular a outra.
o que é que vai conflitar entre uma e outra? Existem datações aqui no Brasil feitas por Nied Guidon que vão apontar achados que são anteriores a outros achados arqueológicos da região, a teoria de Clovis, né, a ocupação por Bering. Vai ser essa inconsistência na datação desses objetos, desses artefatos, desses eco e biofatos, fazer com que haja então um debate e toda uma pesquisa por cima disso, que seja então possível determinar qual dessas datações é a mais correta e qual seria a primeira ocupação da América, pelo norte ou pelo sul. Então, partindo para uma próxima pergunta que é relacionada com essa, de certo modo, como as evidências arqueológicas encontradas na Serra da Capivara desafiam ou apoiam as teorias sobre a ocupação humana nas Américas. Então, esses achados dão um certo apoio para a teoria de Nied, né? Como você citou, as pedras de mais ou menos 50 mil anos e um resquício de fogueira dão esse certo apoio, mas em contraponto, tem o que você citou, né? Que essa teoria ela é muito descredibilizada, por quê? Não tem como saber, não se sabe ao certo, né? Se esses achados arqueológicos eles foram feitos, produzidos, né, pelo homem, ou se eles foram resultados de ações naturais, né? Aí tem essa discussão onde não tem como se saber se é o correto e não tem como afirmar, como a gente viu no museu, né, que era uma teoria incontestável. Não é. É apenas uma hipótese. Complementando isso, também nos foi falado no maior paredão, né, de figuras rupestres, que um dos meios da chegada do homem à América do Sul, ali passando pelo Oceano Atlântico, entrando no Rio São Francisco, por métodos de cabotagem. Entretanto, nós estamos falando de um período muito antigo, né? A palavra para delimitar isso é arcaico, um período muito arcaico da tecnologia de navegação. Então, não existem achados que comprovem que naquele período, naquele tempo, houvessem técnicas de navegação que permitissem esse tipo de travessia. Esse é um dos fatores que invalidaria, talvez, a teoria de Nied Guidon, que não fortalece ela como tão concreta quanto a do Estreito de Bering. Então, seguindo esse raciocínio de datações, quais são os métodos científicos utilizados para datar as ocupações humanas na Serra da Capivara? Bem, nós temos dois principais métodos, um que vai ser utilizado por várias outras ciências, não só arqueologia, estamos falando de geologia, a datação por carbono 14. Essa datação ela tem uma falha quando nós vamos falar dos achados da Serra da Capivara. Muitos desses achados são de pedra, mesmo as tinturas são feitas de materiais naturais. Então, quando nós utilizamos datação por carbono, nós não temos a idade da ferramenta, nós temos a idade do material. Um outro método que vai ser utilizado pelos cientistas, né, que pesquisam sobre essa área é a área da termoluminescência. Utilizada uma luz ultravioleta, não vou saber nos termos mais precisos, é através disso que, pesquisando a incidência do Sol sobre determinado material, nós vamos poder determinar o tempo que ele passou pelo uso e pelas mãos humanas. Esses, então, os dois principais métodos de datação: a termoluminescência e o carbono 14. Continuando, uma pergunta que eu vou fazer é: como o Museu da História da Natureza se organiza? Bom, o Museu da Natureza, ele se organiza em torno da ideia de que o clima, ele é o principal responsável pelas mudanças na Terra. Assim, a natureza, ela é regida pelo clima e é visto como uma força moldadora da diversidade e da vida do planeta, podemos dizer assim. Ou seja, basicamente, o Museu da Natureza, o tempo, ele é medido pelas mudanças climáticas e não pelos relógios ou cronologias. A história do clima, ela ajuda a narrar a evolução das espécies, da biodiversidade e também das paisagens ao longo do tempo. É isso. Essa divisão ela é muito importante porque, quando nós falamos do tempo estudado por nós historiadores, nós estamos falando de um tempo determinado pela ação do ser humano. Nós estudamos a história da humanidade.
geológico ele é um pouco maior, na verdade muito maior, num plano geral da existência, né? E o clima ele é muito determinante no sentido de que o mundo gira ao redor do clima. Algo que foi comentado durante a nossa visita ao Museu da História da Ciência, natureza, quer dizer, que nós estamos entrando num período que vai ficar conhecido como antropoceno, porque a influência do homem no clima está sendo cada vez maior, no sentido de que estamos tendo influência nos acontecimentos. Isso inclui extinções, espécies e outras coisas. Existe relação entre a história da ciência e da técnica e a história da ocupação humana na América especificamente? Essa questão é muito interessante. Existe sim uma relação muito ligada entre essas duas histórias, de várias maneiras, inclusive. A evolução da ciência e da técnica, ela moldou diretamente a forma como os seres humanos ocuparam e transformaram diferentes territórios ao longo do tempo. A gente pode citar um exemplo muito legal, que é a domesticação das plantas e dos animais. Quando os humanos eles começaram a desenvolver técnicas de agricultura, como exemplo, e também da domesticação dos animais, isso possibilitou a sedentarização, como também o aumento da população. Pois a ciência da época, ela estava muito relacionada ao saber, podemos dizer, das estações, do solo, do comportamento dos animais, o que facilitou muito a ocupação de novas regiões. Isso, ele mostra muito como essas duas ciências, elas estão interligadas. Perfeito. Essa resposta ela ainda reforça muito o que foi dito nas aulas em que discutimos sobre o que é cultura, o que é técnica, o que é ciência, no sentido de que a ciência e a técnica elas guiam o comportamento humano da mesma forma que a necessidade humana guia a produção de cultura, de ciência e de técnica. Então a sedentarização ela é um fator que muda completamente quais eram as nossas necessidades e as nossas criações. Quais foram as teorias do povoamento humano explicadas durante a viagem? Bom, eu vou falar um pouco sobre essas duas teorias mais famosas, que é essa do povoamento da América. Essas duas teorias é a teoria de Clovis e a teoria de pré-Clovis. Vou falar um pouco sobre a teoria de Clovis, ou então muito conhecida também como o Estreito de Bering. Essa teoria, ela sustenta que os primeiros grupos humanos, eles migraram das regiões que hoje são a Mongólia e a Sibéria, na Ásia. Segundo essa hipótese, a migração para o continente americano, ela ocorreu devido ao congelamento do Estreito de Bering, que separa a Ásia da porção norte da América. Durante a última glaciação, que foi a Era do Gelo, o nível do mar ele ficou tão baixo que se formaram as geleiras, e isso que possibilitou a travessia dos humanos para a América. E foi assim que eles acabaram se espalhando pelos diversos cantos do continente. Essa é a teoria de Clovis, que é do Estreito de Bering. Outra teoria, também muito mais recente, também famosa, é a teoria pré-Clovis, ou então também chamada de Malaio-Polinésia. Essa teoria, ela propõe que essa travessia ela não foi por terra, e sim pelas vias oceânicas, ou então pela região litorânea da América. Ela fala que esses grupos de humanos, eles utilizaram canoas primitivas para viajar de ilha em ilha rumo ao leste, e assim eles acabaram chegando à América do Sul. Essas são as duas teorias mais famosas. Justamente, nós temos uma visão do mundo que ela é, vamos falar, uma visão do norte, o norte como o início, outra visão que traz o sul como o início dessa ocupação humana, né, antropológica no continente. A próxima pergunta, ela é essencial para que nós tenhamos um entendimento de como a ciência funciona, se existe verdade absoluta, se existe hipótese, se existe especulação. A próxima pergunta diz: com o fim da viagem, depois de tudo que nós observamos, houve um esclarecimento de qual é a teoria correta? Essa pergunta é muito interessante. Com as descobertas como a da Nied Guidon, que foi as Pedras Lascadas, em São Raimundo Nonato, e também como o fóssil Luzia, que foi encontrado nas Américas, lá nos Estados Unidos, nos levam a considerar que o entendimento sobre o povoamento da América ele ainda está em desenvolvimento. Na medida em que a tecnologia avança, mais escavações são feitas, mais culturas materiais também são encontradas. Ou seja, não existe um consenso sobre qual teoria é a mais correta, porque a pesquisa é contínua.
Perfeito. E na verdade, como foi comentado na nossa aula de História Antiga, é necessário que o historiador, o arqueólogo, seja lá o estudioso que pesquise essa área do saber, que defenderam a teoria com unhas e garras. Na verdade, o importante é que haja espaço para discussão. Na verdade, também, uma teoria não necessariamente deve anular a outra. O que se tem bastante é debate para saber qual foi a primeira. Esse debate ele tem claro, um valor científico. Maior do que o valor científico, tem-se um valor político. Afinal, aquele que disser que foi o primeiro país, o primeiro continente, a primeira região a ser povoada, terá uma ideia de nação um pouco maior estabelecida. Última pergunta, né? E essa aqui trabalha muito com nós que somos alunos, né, de história. Qual seria o papel do historiador em relação a tudo aquilo que nos foi apresentado nessa viagem de campo? O que nós devemos fazer com todas essas informações adquiridas? Bom, o papel de um historiador, ele envolve várias funções essenciais no estudo e na interpretação do passado, sendo crucial para a preservação do patrimônio cultural e natural, principalmente da região da Serra da Capivara, que foi onde a gente visitou. Com base no que foi demonstrado na aula de campo, fica evidente a importância dos historiadores em diversas áreas, como exemplo, na pesquisa e na documentação. Essa área ela é muito importante, pois ela conduz a investigação sobre a história e sobre a cultura local. Ela coleta dados, realiza entrevistas e análise também dos artefatos expostos. É muito importante porque ajuda o público a entender o significado dos objetos. Basicamente, em resumo, o historiador ele é importante na interligação entre a pesquisa acadêmica e a prática museológica, que desempenha um papel vital na preservação e interpretação do patrimônio da Serra da Capivara. Essa última pergunta, que faz uma reflexão sobre a importância do historiador na análise dessas fontes históricas, vamos fechar o nosso podcast. Claro, aqui nessa conversa é impossível nós abrangermos a grandiosidade do Parque Nacional da Serra da Capivara e dos museus. Afinal, é algo que é uma discussão e um debate, talvez o maior debate moderno sobre a história, e usando uma terminologia mais clássica, né, dos períodos históricos, o maior debate sobre a pré-história e a ocupação do planeta. Espero que tenham gostado e até o próximo trabalho.